E a seleção brasileira está eliminada da Copa do Mundo. Nessa sexta-feira, o Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis e volta para casa. Já a seleção croata vai disputar as semifinais contra a Argentina na terça-feira. Bem, meus amigos, analisando o jogo do Brasil contra a Croácia nessas quartas de final e também os outros jogos que a seleção fez na Copa, a gente vai encontrando alguns motivos para essa eliminação da seleção brasileira. Já tinha alguns indícios e isso tudo se confirmou nessa partida contra a Croácia. Lógico, tudo poderia ter sido diferente, poderia estar falando aqui outras coisas, elogiando muito a seleção brasileira, mas como a seleção não venceu, ela foi eliminada mais uma vez e pela segunda vez seguida por uma equipe europeia e numa quarta de final. Isso já havia acontecido na Copa de 2018 contra a Bélgica. Então vamos analisar aqui os 5 motivos que levaram, ou pelo menos que eu considero que são os 5 motivos principais que levaram o Brasil a ser eliminado da Copa. Vamos ao primeiro motivo, que seria a falta de variação tática. Isso daí foi muito até criticado, porque quando você joga, o Tite, por exemplo, ele estava sempre jogando com os 2 pontas abertos, Vinícius Júnior e o Rafinha nas pontas. Eles estavam indo bem até então, eles estavam entregando bem até nos amistosos da Copa, na própria Copa do Mundo, eles estavam tendo um bom desempenho, principalmente Vinícius Júnior, porque no Real Madrid ele estava vindo muito bem, então havia uma grande expectativa dele fazer uma ótima Copa. Só que a gente sabe que nem sempre os jogadores estão no seu melhor dia, um dia ou outro pode acontecer deles não irem bem, e aí você tem que ter as variações táticas, tem que ter outros jogadores em outras posições para você poder mudar o jogo em algum determinado momento. Lógico, você vai dizer, poxa, mas o Brasil virou o primeiro tempo ganhando da prorrogação, mas no segundo tempo o Brasil poderia ter se fechado de uma maneira melhor, até no próprio jogo, porque ali o Brasil fez 1 a 0 na prorrogação, mas durante o jogo poderia o Brasil ter mudado taticamente. No segundo tempo do tempo normal, né, antes da prorrogação, o Brasil poderia já ter feito essas alterações, colocado o Pedro junto com o Richarlison, por exemplo, tirado o Paquetá, deixado às vezes até o Everton Ribeiro ter entrado. Então assim, poderia ter testado outras alternativas, outras formas de jogar para vencer a seleção croata, porque provavelmente eles estudaram o Brasil, viram que o Brasil joga sempre daquela mesma maneira, com 2 pontas abertas, com sempre o Neymar tentando jogar como segundo atacante, o meia atacante mais próximo da área, e o Paquetá fazendo aquela ligação do meio do ataque também, e um centroavante fixo. O Brasil poderia mudar isso aí, mas enfim, foi uma das coisas que eu vejo que faltou também na seleção brasileira. O segundo motivo, eu vejo que seria a falta de inspiração dos melhores jogadores da equipe. Aí tem muito a ver com os próprios jogadores em si. Como eu falei, pode ter um dia ou outro que um ou outro não está bem, isso é normal e acontece, e calhou de muitos jogadores não estarem bem nesta partida. O Neymar, ele já vinha falado até num vídeo anterior sobre os jogadores da Copa, os caras da Copa, e até eu cito o Mbappé como cara da Copa. O Neymar, ele não fez uma Copa boa, e esse jogo ele também não estava bem, assim, da mesma maneira como ele atuou contra a Coreia, que foi uma partida em que ele não conseguia dar uma progressão mais rápida na jogada, ele prendeu muita bola, chamava muitas faltas, um lance ou outro que ele tentou individual, uma hora ou outra ele conseguia passar, porque ele realmente é habilidoso, mas não era sempre. Você vê que parece que ele estava preso de alguma maneira, parece que a contusão estava ainda atrapalhando ele, amarrando ele ali em campo. Estava de certa forma estranho. O Neymar não foi o Neymar que a gente conhece no PSG e até no Barcelona, no Santos, e muitas vezes até na própria seleção brasileira. Então ele estava abaixo, Vinícius Júnior abaixo, Rafinha muito abaixo do esperado, ele realmente estava muito mal nesse jogo, Lucas Paquetá abaixo, Casemiro, ele perdeu muito espaço no meio de campo, na recomposição ele estava bem, ajudando a parte defensiva estava bem, mas quando era para ajudar o ataque ele já estava errando alguns passos, não estava dando aquela cadência e até aquela rapidez que o Brasil sempre teve na saída de bola, e o Brasil estava realmente muito lento. Eu achei uma seleção lenta, parecia até pesada em alguns momentos e não fluía o jogo do Brasil. Então esse também foi um dos motivos pelos quais eu aponto que o Brasil foi eliminado. O terceiro motivo da eliminação é a falta mesmo de uma liderança técnica em campo, dentro de campo. Isso é histórico. Quando você vai estudar a seleção brasileira, né, nos seus grandes feitos, né, dos 5 títulos que o Brasil conquistou até hoje, você pega em 58 Pelé, foi a grande liderança técnica em campo, monstro em campo. Em 62 tivemos o Garrincha, Pelé já teve problemas de contusão, mas Garrincha ele assumiu esse posto e foi a liderança técnica em campo, ele acabou com aquela Copa, ele jogou muito bem aquela Copa. E em 70, aí já foi como muitos consideram, a melhor seleção, né, uma das melhores seleções campeãs de toda a história das Copas do Mundo.
E essa seleção de 70 realmente era muito boa porque ela tinha o Pelé como seu grande craque, como seu grande nome, mas em volta dele tinha Tostão, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto Torres. Então assim, você vê que ele tinha a condição de fazer muita coisa, sem contar que Jairzinho ele estava numa grande fase, ele fez gol em todos os jogos da Copa de 70, então ali não havia só a liderança técnica do Pelé, mas sim de vários jogadores que estavam numa fase exuberante. Em 94, a gente lembra muito bem, Romário acabou com aquela Copa, logicamente que o Pelé foi muito bem, outros jogadores fizeram uma Copa sensacional, mas o Romário realmente naquela Copa ele fez os gols mais importantes da seleção brasileira em vários momentos ali. Ele que foi a liderança técnica dentro de campo, era o cara que eles jogavam a bola nele, sabia que ele ia decidir, então pode-se dizer que ele foi essa liderança técnica dentro de campo. Em 2002, Ronaldo Fenômeno, ele também destruiu a Copa, até na final com 2 gols, ele foi o grande jogador da Copa, e isso que ele também teve coadjuvantes como Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho sensacionais, fora Marcos, fora Roberto Carlos, Cafu, então assim, o Brasil sempre teve isso. E se você pega em outras seleções, sempre tiveram isso também, o próprio Zidane, vamos pegar as Copas mais recentes, Zidane, o Maradona, quando ganharam a Copa de 86, também fez uma grande Copa do Mundo, foi o diferencial daquela Copa. O Mbappé na Copa passada fez uma ótima Copa também, agora ele vem sendo essa referência. E se a gente ainda for espelhar com o time da Croácia, nós temos um grande líder técnico na seleção croata, que é o Modric. O Modric, você vê que com a idade que ele tem, 37 anos, correndo do jeito que ele correu, buscando o jogo, marcando, dando carrinho, até na prorrogação, o jeito que ele estava correndo e se dedicando ao time, e tecnicamente na saída de bola, na condução dos passos, na transição para o ataque, ele é muito bom jogador. No Real Madrid ele já é essa liderança técnica e na seleção croata também é. Então isso faltou também ao Brasil. O quarto motivo seria, logicamente, a seleção croata, porque a seleção croata ela se dedicou, por mais que talvez tecnicamente ela esteja abaixo do Brasil, mas os jogadores se doaram o tempo todo, sempre buscando a marcação, sempre fechando as jogadas do Brasil. Eles não atacavam, não marcavam no ataque a seleção brasileira, eles não iam atacar lá na saída de bola do Brasil. Um momento ou outro eles faziam isso, mas não foi o jogo todo, foi em alguns momentos específicos. O Brasil ele jogava mais solto ali no meio de campo, mas no meio de campo para frente as Croácias ele fechava os espaços e o Brasil não conseguia se criar ali, não conseguia fazer suas chances, então a Croácia taticamente também jogou muito bem, coletivamente foi muito bom, né? E outra coisa que foi bem impressionante, que no segundo tempo, que a gente vê quando muda, o primeiro tempo da prorrogação a Croácia ela estava a impressão que dava que ela estava querendo mesmo os pênaltis. Você nota que eu estava percebendo isso, que parece que eles queriam mais deixar o jogo correr, não queriam dar muita chance para o Brasil, mas também não queriam se expor muito. E aí a impressão que dava é que eles queriam os pênaltis. Quando eles tomaram o gol no final do primeiro tempo para o segundo tempo, eles foram com tudo para cima, porque já estava perdido. E aí eles não desistiram, buscaram, marcaram e acabaram empatando a partida. Então a seleção croata também é um dos grandes motivos, logicamente. Não jogamos contra ninguém, na verdade jogamos contra uma ótima seleção, que inclusive é a atual vice-campeã mundial. Então não é qualquer uma seleção, com jogadores maravilhosos, inclusive o que já citei, o Modric. E esse seria o quarto motivo pela eliminação do Brasil. O quinto e último motivo que eu aponto aí para a eliminação do Brasil seria a malícia, ou logicamente a falta da malícia para conduzir o resultado até o final. Isso daí a gente vê muito em equipes sul-americanas, em equipes mais rodadas, mais experientes, que no momento em que o Brasil fez o gol, ali no final do primeiro tempo da prorrogação, fez 1 a 0, o segundo tempo ele não tinha que existir. Ali o Brasil tinha que dar um jeito de acabar com o jogo. Ou seja, não tinha que ter mais jogo ali. O Brasil ele tinha que a todo momento catimbar o jogo. É lógico, tem gente que fala, poxa, mas aí é ruim essa questão da catimba, da cera. Mas a gente vê isso acontecer demais. E quando é contra o meu time eu fico bravo, mas quando o meu time não faz isso, aí a gente percebe que realmente às vezes falta essa malícia. E para o Brasil faltou essa malícia. Faltou a malícia do Brasil tocar mais a bola, prender a bola mais no ataque. Tá certo que eles tentavam os lançamentos para o Antony, ele tentava uma jogada individual, mas ele chegou a perder 2, 3 bolas ali no segundo tempo da prorrogação, que até uma dessas bolas perdidas ali faltando 4 minutos foi a que gerou o gol da Croácia. Então não se pode estar ganhando uma prorrogação com a seleção do nível que tem o Brasil. Eles não podem deixar a seleção adversária jogar ou tentar deixar eles terem chance.
talvez faltou isso para o Brasil, tentar enrolar o jogo, ficar mais o jogo, tentar dar uma tumultuada de certa maneira, tentar enervar um pouco os jogadores da Croácia, mas não deixar com que eles chegassem até a área do Brasil. Então essa falta de malícia também foi algo que ajudou nessa eliminação do Brasil. O Brasil já está fora da Copa, o que é fato que a Croácia pega a Argentina na terça-feira na semifinal. E vai ser um grande jogo, um jogo bem interessante, duas seleções bem aguerridas. E vamos ver agora o próximo ciclo da Copa do Mundo, quem vai ser a direção técnica, né, o técnico que vai comandar a seleção nesse próximo ciclo da Copa do Mundo, porque o Tite, pelo que a gente vê com as notícias, ele não vai realmente continuar na seleção, então vamos esperar quem que a CBF vai contratar para o lugar dele e dessa maneira ver quem que serão os jogadores que continuarão na seleção. Mas enfim, o que você acha, meu amigo, minha amiga, o que você acha dessa eliminação da seleção brasileira? Você acha que tem algum outro motivo que pode ter sido essencial para que a seleção não tenha se classificado para as semifinais? E você pode estar comentando aqui abaixo nos comentários, dê a sua opinião, que é muito importante para a gente poder interagir. Se inscreva no canal também para que o canal possa crescer, para que a gente possa estar produzindo mais conteúdos desse tipo. E não se esqueça que aqui, meu amigo, minha amiga, é você quem joga o fino da bola.